Olá, professor. Olá, professora. Hoje nós vamos conversar a respeito do caderno de Educação Física da 8ª série do 3º bimestre. Esse caderno da 8ª série do 3º bimestre, ele está organizado em função do conteúdo esporte. Vamos falar sobre o primeiro tema, que seria jogo e esporte. Para isso, nós vamos imaginar 3 diferentes situações, porque pode parecer um pouco abstrato ou fora da nossa realidade concreta diferenciar esses 2 conceitos. Então vamos lá. Imagine uma situação onde um grupo de adolescentes entre 10 e 14 anos tem que vivenciar o jogo taco. As duplas vão ser organizadas, eles mesmos se organizam e enquanto as duplas jogam, os outros alunos que estão no aguardo, eles vão fazer qualquer outras coisas que não estejam necessariamente relacionadas ao jogo de taco. Numa outra situação, os alunos vão vivenciar um futebol. Então, eles vão se organizar em 2 equipes e durante a partida, o jogo, vão aparecer inúmeras situações e que os próprios alunos irão tentar resolvê-las da maneira que permita a continuidade do jogo. Numa outra situação, ela se refere a uma partida de voleibol com 2 seleções, uma seleção brasileira e a seleção cubana de voleibol feminino. Nessa situação, nós percebemos aí uma outra dinâmica. Tem outros componentes que vão compor essa situação e os alunos devem perceber quais são as diferenças entre a primeira situação do jogo de taco, a segunda situação de um jogo de futebol e a terceira situação que seria uma partida de voleibol considerado aí esporte de competição de alto nível. Essas seriam 3 situações possíveis de identificar no primeiro momento os conceitos de jogo e de esporte. O jogo, ele permite uma certa liberdade de ação de todos os participantes, algo que não ocorre com o esporte, porque o esporte ele é caracterizado pelo controle da liberdade dos participantes. No entanto, essa liberdade ela está presente no esporte, mas ela é limitada no que se refere às regras, ao espaço, ao tempo de jogo e ao controle também de um agente externo, que seriam os árbitros. Então, essas são 2 características que vocês podem perceber no que se refere aos conceitos de jogo e de esporte. E os alunos? Como é que os alunos podem perceber essa diferenciação entre esses 2 conceitos? Para isso, nós vamos conversar sobre uma das situações de aprendizagem, que seria a situação de aprendizagem número 1, que vocês encontram aí na página 14 do caderno. Nesta situação, é importante que os alunos consigam diferenciar esses 2 conceitos. Então, na primeira etapa dessa situação, os alunos vão vivenciar uma partida de taco. É importante que antes dessa vivência, você busque junto aos alunos quais são os conhecimentos que eles têm a respeito do taco, como é que se joga, quais são os equipamentos, os espaços necessários. Isso você pode sugerir, inclusive, que eles façam algumas anotações e depois façam uma vivência. Na etapa 2 dessa situação, você vai proporcionar aos seus alunos o conhecido jogo de base 4. Você irá definir aí 4 bases e os alunos serão divididos em 2 equipes. Ora uma equipe defende, ora uma equipe ataca. O importante é que os alunos consigam compreender a dinâmica desse jogo. Marca um ponto a equipe que conseguir conquistar as 4 bases. Na etapa seguinte, que seria a etapa 3, que nós denominamos de base 4 com regras fixas, você vai repetir o jogo da etapa 2, só que, no entanto, você vai colocar algumas regras e você não vai flexibilizá-las. Alguns alunos serão responsáveis pelas bolas que são rebatidas longe, outros alunos serão responsáveis pelas bolas que são rebatidas e que ficam mais próximas ali do quadrado, e esses alunos são os responsáveis por receber a bola recuperada pelo primeiro grupo, e esse responsável por levar a bola até o primeiro jogador. Após as vivências das 3 etapas, é importante que você sente com os seus alunos e solicite que eles sistematizem as experiências das 3 etapas anteriores, que eles possam tentar diferenciar quais foram as experiências da etapa 1, da etapa 2, da etapa 3 dessa situação de aprendizagem, para que já encaminhem e consigam diferenciar os princípios básicos do jogo e do esporte. Numa situação de avaliação, é importante que os alunos
sejam observados e acompanhados, e ao longo aí das vivências você possa conseguir que eles falem a respeito desses conceitos. E seria aí uma maneira de você verificar se eles compreenderam a diferenciação desses dois conceitos. Vamos conversar agora a respeito do tema 2, que se refere a uma modalidade alternativa ou popular em outros países. Para isso, nós selecionamos o beisebol. O beisebol é uma modalidade esportiva muito praticada nos Estados Unidos, e esse esporte popularizou-se também no Japão, Cuba, em países da América Central e também do Caribe. É importante que os alunos consigam compreender a dinâmica do beisebol. Para isso, nós sugerimos que você enfatize uma das principais características do beisebol, que é o ataque e a defesa. E essas informações você encontra na página 20, na página 21 e na página 22 do caderno, onde você tem aí informações, ilustrações a respeito do espaço do jogo, a dinâmica do jogo, o nome das regiões ou dos espaços a serem ocupados tanto pelo ataque quanto pela defesa, algo que vai aproximar o conhecimento trazido pelo beisebol aos alunos. Vamos conversar a respeito da segunda situação de aprendizagem. Nessa situação, a intenção é que os alunos se familiarizem com essa modalidade esportiva. Para isso, solicite que seus alunos façam algumas pesquisas a respeito do beisebol, no que se refere a regras, à origem, ao histórico, quando ele foi trazido ao Brasil, a região do estado de São Paulo, ou a região aí da sua cidade. E depois, organize-os em grupos, para que essas informações sejam sistematizadas e organizadas. Na terceira situação de aprendizagem, é importante que você construa com esses alunos algumas estratégias que sistematizem a prática dessa modalidade esportiva, que ele consiga perceber a dinâmica do jogo. Como é que eu domino a posse de bola? Como é que eu faço essa bola transitar num jogo de beisebol? Como que eu percebo as estratégias de ataque e as estratégias de defesa? Na situação de aprendizagem número 4, você irá perceber e irá proporcionar aos alunos quais são as possibilidades de jogar uma partida de beisebol. Você pode verificar aí na sua região se existe um campo ou existe uma praça onde o beisebol possa ser vivenciado. Caso não seja possível a vivência da modalidade esportiva beisebol em função do espaço aí na sua região, sugira que os alunos selecionem juntamente com você um vídeo dessa modalidade esportiva. Coloque à disposição dos alunos em aula e após assistir ao vídeo, você irá verificar juntamente com eles onde estão localizados e posicionados os jogadores, qual é a dinâmica estabelecida pelo rebatedor, qual é a dinâmica estabelecida pelos defensores e quais são as semelhanças que eles conseguem perceber com as vivências realizadas nas etapas anteriores. Como atividade avaliadora, é importante que você consiga, ao longo das experiências, que os alunos consigam diferenciar quais são as estratégias possíveis para o ataque e quais são as estratégias possíveis para a defesa. O importante é que, durante as vivências, os alunos consigam se colocar nessas situações. Professor, o tema esporte trazido nesse caderno teve a intenção de contribuir com o seu trabalho no dia a dia. Esperamos que você tenha conseguido ampliar o significado de se movimentar dos alunos no que se refere à cultura de movimento. Nos encontramos no próximo bimestre.